Pessoal, e o Palmeiras que deixou os antes aí, né? Deixou aí todo mundo enlouquecido. Tem um Neto aí rasgando elogios ao time do Palmeiras. O Palmeiras que se classificou, já sabe quem vai enfrentar nas quartas de finais. Faturou aí uma bolada milionária. Vamos dar uma olhadinha em tudo aí que a mídia está falando dessa classificação do time do Palmeiras. Mas e aí, ficou interessado, quer saber tudo o que está acontecendo? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É impressionante o quanto que o Abel Ferreira é treinador excepcional. É uma coisa assim inacreditável. O Botafogo foi um jogo duro, jogo difícil. Eu só tô gravando agora porque tava de motorista dos meus filhos. Levei Gustavo para um lado, João para o outro. E agora que eu tomei um banho e que eu posso comentar. Parabéns ao Paulinho, né? Que não é titular, que voltou machucado e que faz o gol para que o Palmeiras possa estar nas quartas de final. Que coisa impressionante quando o Palmeiras precisa ganhar, quando o Palmeiras precisa jogar tudo certinho, né? Presidenta boa, treinador bom, tudo em dia, não tem conversa daquilo. Parabéns ao Palmeiras, mas ainda vocês não têm Mundial, tá? Não tem Mundial que tá aqui, tá? Palmeiras contra o Chelsea. Jogo difícil pro Chelsea. Não é jogo difícil pro Palmeiras, não. É jogo difícil pro Chelsea, né? E a Rádio Craque Neto, direto dos Estados Unidos, né, com o nosso repórter incrível, mostrando tudo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, pra gente falar desse jogaço que vai ser Palmeiras e Chelsea. Pessoal, tem um Neto aí se rendendo ao time do Palmeiras e agora vamos ver quanto o Palmeiras faturou por passar para as quartas de finais desse Super Mundial de Clubes. Palmeiras que já faturou aí uma bolada milionária. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Palmeiras faturou só com a vitória de hoje, né, a classificação de hoje, uma premiação quase 2 vezes maior, tá? Que a do campeão brasileiro de 2024. Olha isso. Só com o jogo de hoje, o Palmeiras faturou o dobro que o Botafogo como campeão brasileiro em 2024. Por quê? Porque a FIFA paga 13 milhões de dólares, tá? Ou seja, cerca de 73 milhões de reais aos classificados para as quartas de final, o que é bem maior do que os 48 milhões de reais conquistados pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras só com essa classificação de hoje já coloca no seu cofre 73 milhões de reais e muito merecidos. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular, que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu, se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG, é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregori, já nem jogou, né? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Gregori, e o Alan. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava, tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na camisa Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né, que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir... E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais
já passou por fase de Você grupos acha de que, Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. O Spock é louco. Entraram numa decisão hoje, sangue no olho. 1-0 Palmeiras, merecido, né? Vou ser bem sincero. Palmeiras teve um momento do jogo aí que amassou o Botafogo. Placar justo seria até mais pro Palmeiras, né? Pouco que ele tem jogado, 30, 35, 40 minutos, ele tem feito muito a diferença pro Palmeiras. Fez contra o Inter Miami, fez hoje de novo. É assim, é um jogador que quando foi contratado, todo mundo sabia da lesão, o Palmeiras sabia da lesão, trouxe, vai muito provavelmente, como a Tainá falou, a informação que a gente tem é essa, que ele deve mesmo passar por uma nova cirurgia. Eu falei que acho, eu não tenho a informação é que deve ser. E vai ter que ter paciência de novo. Vai voltar, o Paulinho não deve mais jogar esse ano. Vem do Mundial, passa por cirurgia pro outro ano. Aí é sentar, de repente, com o Paulinho, né? Ó, você praticamente não jogou, já faz uma renovação lá pra frente. Agora, na bola, o que ele joga é uma sombra. Né? Pessoal, o Paulinho aí, né? Paulinho é um dos grandes jogadores que o Palmeiras fez contratação esse ano. Praticamente já se pagou, né, com esse gol. E vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Galvão Bueno falou aí dessa vitória do time do Verdão. O Palmeiras é o primeiro clube a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo jogada nos Estados Unidos. O confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo, um jogo pegado, mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras merecia até ter conquistado a vitória nos 90 minutos regulamentares. Mas o Botafogo lutou muito. E teve as oportunidades dele também. Vamos para a prorrogação. Acabaram dando certas alterações do técnico Abel do Palmeiras. O Paulinho fez um belíssimo gol. E quando tudo parecia resolvido, o Botafogo lutou e teve até no último lance do jogo a chance de levar a decisão para os pênaltis. Então parabéns também ao Botafogo pela campanha que fez, chegando aí nas oitavas de final. E você, torcedor do Palmeiras, comemore. Vamos ver quem será o adversário. Mas já te digo uma coisa. Na segunda, não perca. Galvão e Amigos na Band. Segunda noite, a partir das 10h20 da noite, vamos discutir tudo. Mostrar os lances, mostrar gol, discutir tudo que aconteceu nessa grande classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na Band. Galvão e Amigos, segunda, 10h20 da noite. Até lá. Final de jogo, Palmeiras e Botafogo. Verdão, bonito, golaço, lindo gol do Paulinho. Muito bem, mas vamos destacar algumas coisas que são fundamentais e importantes em relação a esse jogo. O que jogou Richard Rios, o que o Rios fez no jogo foi algo assim impressionante. Jogou demais, Piquerez demais, falhou no último lance, o Vitinho, cara, mas o cara deu sangue, o Piquerez. O que jogou o time do Palmeiras, as alterações do Abel. Em alguns pontos eu não concordei, por exemplo, a saída do Estevão, porque o Estevão, o que estava acontecendo com o Estevão? Dando muito trabalho para o time do Botafogo. O Botafogo estava desesperado em relação ao Estevão, né? E também a saída até do Alan. Cara, que jogador esse Alan. Que jogador esse Alan. Que qualidade esse cara tem. Como o Palmeiras consegue descobrir jogadores de altíssima qualidade. Bem, enfim, o Everton teve muito pouco trabalho. Mais do que merecido a vitória do Palmeiras. Teve muito mais volume de jogo, teve muito mais posse de bola, chegou muito mais com perigo ao gol do time do Botafogo. E é aquilo que a gente dizia, gente. Cada jogo é um jogo para se construir. O Palmeiras perde jogadores importantes como Gomes, perde Piquerez também para o próximo jogo por causa de cartões. O Gomes tomou amarelo e vermelho, mas cumpre um só, não é mesmo? E pode voltar se o Palmeiras passar. Enfim... O Palmeiras foi impressionante, a força de vontade, dominou praticamente quase todo o tempo, hora ou outra, o que acontecia, o Botafogo dava uma espetadinha, uma chegadinha, mas nada demais. Foi compacto, marcador, não é mesmo? E o Palmeiras conseguiu essa classificação maravilhosa para as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. Palmeiras, gol do Paulinho, lindo gol do Paulinho. 0 para a equipe do Botafogo, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos, se o CSU pode confiar. Cada dia é um jogo, cada jogo é uma história. Parabéns ao Verdão. Pessoal, até o Ulisses Costas aí se rendendo ao time do Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras aí
que tem esbanjado um bom futebol, né? E agora vamos dar uma olhadinha aqui, dando continuidade ao que a mídia continua falando aí dessa vitória do Verdão. E reação, né? Especulação. Especular é o que tentou fazer o Botafogo nesses 3 jogos, né? Fez, não adianta. O Palmeiras foi com 4 atacantes. E no segundo tempo contra o Seattle. O Palmeiras foi com 4 atacantes. Você tem. O Maurício não é um. O Maurício é um atacante, o Estevão, o Alan e o Vitor Roque. Botafogo foi com 3. Sendo que a missão defensiva dos dois beiradas. O Savarino nem é. E essa missão defensiva imposta a eles, para não ficar inferior no meio de campo, acho que essa preocupação do Paiva o tempo todo, em todos os jogos, hoje é especialíssimo. Porque esse confronto entre brasileiros é totalmente diferente de um PSG, um Atlético de Madrid. Pela proximidade, pela rivalidade. Tem componentes ali que eles levaram para o Mundial de Clubes nada diferente do que fazem normalmente aqui no Brasil. Então o mundo agora viu um jogo brasileiro mesmo. Né? Não viu um jogo com europeus e brasileiros. Ele viu um jogo. Mas você esperava um jogo muito melhor? Não esperava isso aqui. Eu esperava isso aqui. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, zero surpresa. Pior. Tanto que a maioria aqui, quando falou, acho que todo mundo, quando falou, o que você acha que vai dar no jogo? Primeira coisa, possibilidade de prorrogação imensa. Né? O que eu vejo é o Palmeiras ele assumiu essa condição de especular, ela é muito menor do que a do Botafogo. O Botafogo é a base do jogo. Defendo muito bem, sacrifico até um meia, que é o Savarino, que sem participação grande no jogo, o jogo do Botafogo cai, mas eu preciso dele marcando também. Já o Palmeiras tinha 4 jogadores. E ainda tem o Rios que chega muito forte, né? O Richard Rios. E no primeiro tempo, você pegava assim, eu estava olhando até o mapa de movimentação da equipe toda. O jogo do Palmeiras concentradíssimo pelo lado esquerdo, porque, claro, aciona o Estevão e o Piquerez. Melhor que o Giai. Aliás, o Piquerez estava muito bem. E o Botafogo, e também, taticamente, ele tem mais essa função no E time. o Botafogo também penso para marcar esse lado. Óbvio, né, na necessidade do jogo. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O que é que vocês acharam aí dessa vitória do Verdão, né? O que é que vocês acharam também do Palmeiras enfrentar o Chelsea, né? Temos aí uma revanche pela frente, né, entre Palmeiras e Chelsea. Agora é a hora da verdade, hein? Agora é a hora da gente descontar aí essa revanche e passar aí para a semifinal desse Super Mundial, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí desse jogo contra o time do Botafogo, né? O esquema que o Abel Ferreira fez, né? Surpreendeu todo mundo, nem o treinador nem a mídia, para falar a verdade, nem a mídia esperava essa forma tática que o Abel, essa escalação que o Abel escolheu, né? Surpreendeu a todo mundo. Ontem mesmo, quando ele soltou a lista, era só o que os comentaristas nos falavam, os apresentadores falaram, que o Abel realmente inovou e que o Abel realmente surpreendeu, né? Ninguém esperava que ele ia, né, jogar da forma que ele jogou, com os jogadores que ele jogou, né, com os atacantes, né? Então o Abel Ferreira foi para cima mesmo, não teve medo, né? Pegou um time que estava recuado, o Abel Ferreira mala, né? Estudou o time, viu que os 3 jogos o Botafogo jogou meio que recuado, principalmente contra o PSG, contra o Atlético de Madrid jogou recuado, e acho que ele deu esse tiro, né, e acertou, né, que o Botafogo realmente estava recuado, com medo do time do Palmeiras, e o Abel Ferreira aproveitou as oportunidades, foi para cima, né, e infelizmente os caras botaram um muro ali na frente do ataque do time do Palmeiras, e quando o Paulinho entra ali e faz o gol, quebra toda a estrutura do time do Botafogo, os caras tentam sair e por pouco, né, não aumenta ali o placar, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Verdão? O que é que vocês acharam também de saber que o Botafogo foi eliminado, né, aí mais uma vez pelo time do Palmeiras, mais uma vez o Botafogo apanhando do Palmeiras, apanhou no Brasileiro de 2023, né, e agora desempatou. Os caras dizem, tá 1-1, né, teve o Brasileirão de 2025, ter a Libertadores de 2025, né, ou de 2024, mas e agora em 2025 no Super Mundial os caras foram lá, o Palmeiras foi lá e deu uma taca aí no time do Botafogo, agora tá 2-1, engola o choro e fica na sua. Mas e aí também, o que é que vocês acharam de saber que vai enfrentar o time do Chelsea nessas quartas de finais? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!